já que estes não possuem uma capacidade cognitiva dita como superior, não há necessidade de que nós preocuparmos com eles. Não podem sentir dores nem estresses. Para que perder tempo com legislação para essa classe de bicho? Não sejamos tolos. Expressa seu Joaquim todo excitado. Afinal, ele ouviu um comentário sobre a possibilidade de legislarem sobre os invertebrados. E ele, como produtor de minhocas, ficou com muito medo. Mas havia ali no local, na loja, um rapaz que replicou seu Joaquim. Discorde muito, seu Joaquim. Nós todos aqui já pegamos em uma enxada para captar nosso quintal e decepamos algumas minhocas enquanto capinava. Como a gente pode garantir que em certas situações elas não sentem dor, eles ficam todos se contorcendo? Como podemos garantir? E ninguém respondeu a isso. Por dessas e outras, estaremos relatando um pouco sobre o que certos estudiosos, após analisarem os fatos, concluíram sobre os invertebrados. Afinal, ser ou não ser, são ou não capazes de sentir dores? O que dizer a favor dos invertebrados? É o que veremos. Pesquisas recentes apontam que os invertebrados são tão suscetíveis ao estresse e à dor quanto os vertebrados. Este é o tema de nossa apresentação de hoje: o bem-estar dos invertebrados, uma questão esquecida. Sabemos que o público em geral vê os invertebrados, não todos, mas de modo geral, como pragas sem personalidade, simples iguarias gastronômicas ou apenas experimentos científicos. Mas não são apenas isso. Esses seres são de grande importância para a vida. Na verdade, a vida seria impossível sem a presença deles. E é dessa forma que se dá início à preocupação por parte de alguns cientistas e simpatizantes. Afinal, com os invertebrados ocupando mais de 90% das 10 milhões de espécies de animais estimadas, como podemos imaginar que tais seres, alguns com tanta inteligência como os polvos e as lulas, sejam tão insensíveis? A preocupação ética com os invertebrados, a questão é essa: ela realmente existe? E quanto à capacidade de sofrer destes animais? Eles apresentam dor ou é apenas nossa excepção? Na nossa região, para entendermos isso, nossa região é comum cozinhar caranguejo vivo, não é verdade? Muitos já fizeram isso, com certeza. Quando ele está esperneando e tentando fugir na água fervendo, você diria que ele está sentindo dor ou é apenas nossa excepção? Sabemos de alguns países exemplos onde se formaram leis de proteção a pelo menos uma classe de invertebrados, os cefalópodes, na União Europeia. Mas a luta realmente vai nesse sentido, de dar aos invertebrados o mesmo direito de bem-estar animal previsto na legislação dos vertebrados. Mas então precisamos entender o que é dor, o que é nossa excepção. A Associação Internacional para o Estudo da Dor define dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável, note, associada a danos teciduais ou potenciais. Por outro lado, nossa excepção refere-se à capacidade de detectar e responder a um estímulo nocivo. Note, e não requer a percepção da dor. Ou seja, são apenas reflexos que não mudam, independentemente das prioridades motivacionais. A dor, por outro lado, envolve um estado emocional negativo que motiva o animal a aprender rapidamente a evitar um estímulo nocivo e assim impedir uma segunda exposição, como o caranguejo fugindo da panela de água fervendo. Mas como comprovar se os invertebrados sentem dor ou é apenas nossa excepção? Vamos tentar explicar mais à frente. Bom, vimos nesse estudo que os molúsculos eles foram expostos a estímulos nocivos,
que são considerados dolorosos em vertebrados. Há uma interrogativa, visto que alguns moluscos eles não possuem nervos milianizados, né, e têm sinapses diferentes dos vertebrados. Mas se nós observarmos o exemplo de visão de alguns moluscos, visão altamente complexa, mesmo não possuindo um córtex visual centralizado, talvez a dor não careça de sistema nervoso complexo para ter lugar. Usando um sistema semelhante ao usado com os vertebrados, para avaliar o grau de dor, dois pesquisadores, o Manev e o Dmitrijevic, examinaram o comportamento de drosófilas, né, das moscas, em comparação com os ratos. Outros pesquisadores compararam os camarões e os caranguejos. Todos esses pesquisadores chegaram a um resultado, né, igual, né, e semelhante, análogo, onde submetidos a certos medicamentos, estes invertebrados se tornaram insensíveis, né, deixando de se importar, e quando submetidos a parâmetros que teoricamente são provocados de dores nos vertebrados, estes invertebrados submetidos às análises responderam positivamente como se sentindo dor. Tá? Um exemplo a ser aplicado aqui, né, o choque elétrico grave no abdômen, né, de um caranguejo eremita, e fará com que esse caranguejo evacue, né, e comece a limpar a área atingida. É sabido, né, que os invertebrados, é sabido que os vertebrados, na verdade, eles liberem aminas biogênicas, né, em resposta de estresse agudo seguidos por um fator neuroendócrino, né, ainda que estes não possuem estruturas análogas aos vertebrados. Os invertebrados eles exibem estresse com resposta após estimulados com efeitos causados de dor, igual que os vertebrados, tá? Pelo saber popular, né, poderá dizer que o público fora dos laboratórios acredita que na capacidade dos invertebrados, né, que acreditam na capacidade dos invertebrados sentirem dores. Ainda que para estes os invertebrados não tenham um sistema cognitivo avançado. Né? Contudo, sabemos da grande capacidade das abelhas e o nível de memória da sua capacidade dessas em tomar decisões. Mas então, fica aí. Por que só os cefalópodes adquiriram proteção legislativa em alguns países? Bom, é de grande capacidade a aprendizagem dos povos, né? Que eles são os vertebrados com muita facilidade cognitiva e que eles são capazes de reconhecer um parente, mesmo que só por um dia. E o texto, né, vem nos mostrando, nosso artigo vem nos mostrando inúmeros exemplos, né, dessa capacidade deles. Bom, o entendimento popular, né, nos leva a crer que quando o animal faz uma troca entre um requisito alimentar e uma resposta de escape a um estímulo nocivo, é mais provável que tais atitudes envolvam algum tipo de processamento central do que uma resposta nociceptiva. A drosofila, né, é complexa o suficiente como que para ser usada na pesquisa de dor. Em todo o tempo, né, da leitura do artigo, conseguimos observar que os autores se referem a grupos comportamentais e fisiológicos características que mostram o indivíduo da mesma espécie, independente de idade e sexo, sendo bem consistente ao longo do tempo. Há também evidências que se acumulam no sentido de vir provar a personalidade dos invertebrados, né? O trabalho corre na direção de uma melhor acomodação e morte dos invertebrados, principalmente do consumo humano, né? A gente viu aí no nosso artigo que eles são bem, apesar de esquecidos, eles são bem usados para o consumo humano. Também um ponto bem falado foi da criação de cativeiros, né, para fins de repovoamento da natureza, de espécies a quais os homens vêm conduzindo à extinção de seus habitats. Então, as diversas interações entre invertebrados e o meio ambiente vêm desenvolvendo grandes indicadores de qualidade ambiental, né, tendo assim um equilíbrio até para a floração dos ambientes.
como importante fonte de alimentos e pets animais para exibição também de pesquisas e moluscos. Apesar de não concordarem todos sobre o fato destes sentirem dores e ou terem mente, todos concordamos sobre o quanto os invertebrados são importantes para os vertebrados e principalmente para nós, os humanos. E é por esta razão que o texto também afirma que, devido às funções essenciais que os invertebrados cumprem, deve haver pelo menos alguma preocupação ética sobre seu tratamento para manter os serviços ecossistêmicos que eles fornecem. Ora, pois, após tantos exemplos positivos citados no estudo, ainda assim, argumentos incluindo se os invertebrados têm mente ou consciência, argumentos por analogias e diferenças fisiológicas são usados como divisores éticos para impedir que o principal alvo neste estudo seja beneficiado pela legislação. Estes vêm substituindo os vertebrados no uso em pesquisas biomédicas, estudos comportamentais, ecológicos e toxicológicos. Foi citada ainda a mosca da fruta para exemplificar que, ainda que esta e os humanos tenham sentimentos de raiva, o que mostra compartilhamento de alguns mecanismos genéticos básicos, a expressão do comportamento ele é diferenciado entre ambos os seres. Porém, da mesma forma que um morcego vê o mundo de uma maneira bem diferente da nossa, não significa que este não tenha consciência. Ora, a experiência da dor ou nocicepção pode diferir em alguns aspectos, mas desde que leve a um estado mental negativo, o sofrimento ainda certamente ocorrerá. Chauvin afirmou: a ausência de evidências não é evidência de ausência. E até que existam evidências suficientes de ausência, os invertebrados devem ter a mesma consideração que qualquer outra espécie animal.